Ok, então vamos lá. Boa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no seu YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. E, na realidade, essa é a nossa segunda resenha do ano. Começamos o ano de 2022 com uma linda resenha no começo dessa semana, e hoje estamos aqui com um convidado mega especial, que é hipnoterapeuta, membro do SBH e com focos em hipnose clínica. Ele é o Rafael Roy, que vem falar conosco sobre os bastidores da alta performance. E ele fará uma surpresa no final desta resenha. O que será? Está curioso? Então fique aqui conosco até o final dessa resenha e você verá qual é a surpresa. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar a todos que estamos no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá. Sigam-o praticadamente e compartilhem. Então, Rafa, passo a bola para você. É com você. Opa! Boa noite, André. Boa noite, galera. Obrigado aí pela recepção. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar aqui um pouco de uma experiência pessoal que eu tive aqui, analisando um pouco essa questão de alta performance, né? Eu não sou nenhum guru da alta performance, nenhum especialista, mas eu acho que quando a gente fala de alta performance, a gente traz um pouco desse universo para qualquer coisa que a gente queira fazer, né? Então, eu acho que analisando um pouco algumas coisas na minha vida, principalmente nesse momento agora que eu fiz a mudança de área, que eu estou trabalhando com a hipnose, com a hipnoterapia, ajudando as pessoas, eu comecei a perceber um pouco do que faz diferença para que eu traga cada vez mais um trabalho de qualidade, ou um trabalho onde eu percebo que o meu desempenho acaba se tornando cada vez melhor, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar, e aí a gente vai bater esse papo aqui. Acho que com imagens é sempre mais interessante, né? Vocês estão vendo minha tela aí? Tá tranquilo? Perfeito. Maravilha. Bom, então, o assunto aqui é alta performance, mas como eu disse, a gente vê muita gente falando de alta performance na internet, a gente vê muita gente já trazendo passo a passo. Olha, para você ter alta performance, você tem que fazer isso, acordar às 5 horas da manhã, você precisa tomar um banho gelado, você precisa ter metas, objetivos, mas isso tudo, muitas vezes, acaba ficando um pouquinho subjetivo, se a gente não entender algumas questões que começam lá atrás, na nossa percepção do que é alta performance, para que a gente vai usar alta performance e onde a gente vai usar essa alta performance, né? Então, eu quero voltar um passinho atrás, os bastidores aqui, para a gente entender um pouco sobre nós e aonde a gente pode aplicar isso de uma maneira que realmente a gente perceba que a gente está avançando, que a gente está tendo qualidade, que a gente está tendo... enfim, que a gente está alcançando essa alta performance. Então, eu trouxe aqui uma série de alguns passos, conceitos, itens que eu, pelo menos na minha experiência aí particular, eu vi que foram muito importantes de entender e perceber. E eu vou trazer bastante exemplo aqui, porque eu acho que com exemplo as coisas ficam também bem mais fáceis, né? Quando a gente traz a nossa experiência com exemplos, a coisa tende a ser um pouquinho mais fácil. Bom, e para começar, deixa eu falar um pouquinho de mim aqui. O André já me apresentou, mas eu sou o Rafael, mais conhecido aí como Roy, é um apelido que já virou praticamente meu segundo nome. O porquê do Roy vai ficar para um outro momento, não vou entrar nessa história agora, mas eu sou fundador aí da empresa Focus Hipnose, que trabalha com a hipnose clínica, algumas palestras, coisas do tipo. Sou membro da Sociedade Brasileira de Hipnose, né? Minha última formação foi na Cortex Academy, lá com o Bruno Tricari, o Everton Gonzaga, o pessoal o Dr. Benedito, que é um neurocirurgião incrível, mas fiz outras formações, fiz curso pela Quasa, estudei curso do Lucas Naves, fiz um curso sobre vícios do Alberto Belisola, enfim, a gente está estudando constantemente
e vocês vão ver que isso aqui faz parte da alta performance também, né? Continuar se mantendo informado, estudando, e muitas das pessoas que estão aqui participando hoje estão aí, inclusive, de parabéns, porque estão buscando cada vez mais conhecimentos, né? E eu sou esse hipnoterapeuta que procura ajudar as pessoas a alcançar uma qualidade de vida emocional melhor, né? Quem não quer ter qualidade de vida emocional? Mas eu sempre digo para os meus clientes que é importante que a gente queira em primeiro lugar e se engaje nesse processo, e que ter qualidade de vida emocional também é um passo a passo que a gente vai dando. Não tem uma fórmula certa, mas tem um caminho e muito aprendizado, tá? E para começar a falar aqui de alta performance, eu pesquisei vários conceitos, né, sobre o que é alta performance, e eu pegando uma mescla de tudo isso, até para a gente começar a entender por onde a gente começa a falar desse assunto, eu cheguei aqui no seguinte conceito, tá? Que a alta performance é um conceito cognitivo-comportamental. Vamos já prestar atenção aqui nessas palavras, para a gente que é terapeuta, isso faz muita diferença. Geralmente atribuído a atletas, empresários ou até mesmo equipes que, em geral, possuem competências para superar expectativas e alcançar bons resultados com eficiência e eficácia. Opa, aqui já tem, acho que foi um conceito que, puxando de tudo um pouco que eu vi, eu cheguei aqui mais ou menos nessa conclusão. Quando a gente fala de alta performance, a gente já automaticamente associa, né, esse conceito a grandes atletas. A gente fala lá do jogador de futebol que joga num time oficial, a gente está falando da galera que participa das Olimpíadas. Por que esses atletas são considerados de alta performance? Porque eles estão ali focados, treinando simplesmente só aquilo diariamente. Eles estão trazendo uma série de competências, conhecimentos, treinamento para desenvolver essa parte cognitivo-comportamental, praticamente para ficar uma coisa quase que automática, para que eles façam aquilo quase que sem pensar, né? Empresários de alta performance ou equipes, a gente associa muito esse meio também ao processo empresarial, que também está muito relacionado quando a gente fala de um presidente bem-sucedido, um diretor bem-sucedido, porque esse cara entrega mais do que lhe é pedido, ou seja, ele supera as expectativas que tem ali sobre ele, né? Trazendo conhecimentos, estudando, aplicando, tendo uma cabeça com uma visão diferente, tá? Mas se a gente está falando que a alta performance tem a ver com algo cognitivo comportamental, então a gente está falando aí de aprendizagens, de hábitos, de visão de mundo, experiência de mundo, para a gente poder trazer sempre o nosso melhor, né? Tanto que está falando aí de competências. E com eficiência e eficácia, tá? Mas aqui eu quero dizer o seguinte, que a gente tem essa visão da alta performance como sendo algo só de gente ali, um alto gerente, um alto diretor, um grande atleta ali, mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e já começar a trazer uma coisa aqui, que talvez essa questão da alta performance também seja algo um pouco mais da nossa percepção, tá? Por exemplo, eu gosto muito de cantar, mas eu sei que eu não sou um excelente cantor e não sou, estou de longe. Eu sou muito, como diz minha mãe, eu sou desafinado até para falar, quanto mais para cantar, tá? Então, um cantor profissional, ele vai se desenvolver, ele já tem alguma coisa ali inata, e aí ele desenvolve, ele estuda, ele melhora esse canto dele e vai cantar para um público grande, fazer grandes shows e tal. Mas dentro do meu universo, por exemplo, que não sou um cantor profissional e gosto de cantar, eu posso me desenvolver até um limite máximo, onde eu acho que para mim, ali, aquilo tá bom, né? Quando eu procuro cantar, eu canto da melhor maneira possível, que, gente, de verdade não é boa, mas para mim eu faço um esforço para que seja melhor. Se eu quisesse cantar um pouquinho melhor, nem que seja aqui ou ali, eu ia procurar estudar aula de canto, desenvolver técnicas. Eu sei que eu não ia chegar no nível desses grandes cantores, mas de repente eu poderia melhorar. Mas por que eu não faço isso? Porque cantar para mim é um negócio que é de brincadeira, é no videokê. Eu não quero ter alta performance cantando, ou mesmo dentro das minhas competências natas, a gente vai falar disso mais para frente, é um negócio que é meu foco, estudar para que eu tenha alta performance, tá? E aí, dentro desse conceito, eu acredito que com o que a gente vai falar aqui hoje, a gente pode aplicar em tudo aquilo que a gente considera que a gente precisa ter alta performance, que a gente queira ter alta performance, tá? E aqui eu trouxe algumas coisas que dentro dessa minha pesquisa, desse meu olhar para a minha parte de experiência própria, eu percebi que são importantes para a gente desenvolver questões de alta performance, tá? Então,
tem aqui nessa lista aquilo que eu considero de uma forma geral, coisas muito importantes. São as únicas coisas que a gente tem que observar nesse processo? Não, tá? Mas são coisas que eu considero que são muito importantes, com base, de novo, no meu exemplo, na minha experiência pessoal. O propósito, né? E aqui eu já coloquei propósito versus objetivo para mostrar, de fato, que tem uma diferença, tá? Nessa minha percepção. Tem gente que vai poder falar, não, propósito e objetivo é a mesma coisa. Vou trazer para vocês aqui, na minha percepção, quais são as diferenças. As competências, nós vamos falar muito de competências aqui, porque se a gente quer ter alta performance, a gente precisa trazer ferramentas para melhorar, a gente precisa trazer pessoas para nos ajudar e desenvolver competências para fazer aquilo que a gente quer fazer bem feito, da melhor maneira possível. Motivação é muito importante, tá? Aquilo que faz com que a gente queira ter a alta performance, o que nos motiva a fazer aquilo que eu faço da melhor maneira possível. Metas, tá ali bem embaixo de objetivos, mas as metas são importantes. Ter definição daquilo que a gente quer, para quando que a gente quer, de que maneira a gente quer fazer e como que a gente pode se desenvolver nesse ponto. E aquilo que a gente mais fala na nossa área, no geral, aqui da maioria das pessoas, né? Que é o corpo e a mente. A gente precisa ter um corpo saudável, cuidar da nossa saúde física e mental, para que a gente busque mais alta performance, tá? A gente vê os grandes atletas tendo uma alimentação rigorosa, tendo um trabalho, muitas vezes, de hipnose para ajudar eles na questão da ansiedade ou da melhoria de aprendizagem, de movimentos. Então, esses atletas de alta performance, por exemplo, eles cuidam do corpo e da mente para que essa máquina toda possa girar na sua melhor no seu melhor, dando o seu melhor possível ali para que as coisas andem como elas têm que andar, tá? Então, começando aqui, o negócio acho que está meio lento aqui para mim, deixa eu ver, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui dessa parte de propósito versus objetivos, né? São coisas muito similares, mas eu vi que era importante a gente destacar as diferenças, porque para mim tem diferença, tá? E qual que é a diferença? A gente precisa ter os dois quando a gente está falando de alta performance. A gente precisa ter o propósito e o objetivo, tá? E eles são coisas muito parecidas, mas quais são as diferenças aqui que a gente pode trazer e tudo mais? Eu gosto de dizer que o nosso propósito, ele é aquilo que a gente veio fazer nesse mundo, é aquilo que nos motiva, aquilo que faz sentido para a gente de uma maneira maior, tá? Eu vou falar aqui que é como se fosse uma grande cesta, onde as coisas que a gente faz e o porquê a gente faz tem um sentido para a gente fazer. A gente faz aquilo porque aquilo está de acordo com a nossa essência, muitas vezes, com aquilo que a gente enxerga como sendo algo que me dá uma oportunidade de fazer e me dá prazer de fazer. Eu vejo que eu estou tendo maestria em fazer aquilo, porque aquilo está de acordo com quem eu sou, com a minha essência, com aquilo que faz sentido na minha vida, tá? E os objetivos, eu poderia dizer que nós podemos encaixar, uma vez que a gente entende o nosso propósito, os nossos objetivos, eles passam a fazer parte... São, vamos dizer assim, checkpoints que a gente vai dar, passos que a gente precisa alcançar dentro desse nosso propósito, tá? Eu vou dar exemplo aqui para ficar melhor essa explicação, mas eu quero que vocês entendam que, de uma maneira geral, o propósito está ligado muito a quem eu sou, a minha essência, a minha natureza. Os objetivos são o que eu vou fazer para continuar fazendo as coisas que eu quero dentro desse meu propósito. Quais são os passos, quais são os checkpoints que eu preciso fazer para chegar lá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da diferença. Eu vim da área financeira, contábil, né? Sou formado em ciências contábeis, cheguei a fazer uma pós-graduação em IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, tá? Trabalhei por 20 anos nessa área. Comecei a trabalhar lá com 16 anos de office boy, fui subindo ali, cheguei por volta dos 18 anos, eu já estava trabalhando de auxiliar contábil numa empresa, tá? Por que eu fui para essa área? Foi porque era o meu propósito de vida ser um contador, trabalhar nas empresas, na área financeira? Não. Eu não tinha propósito nessa época, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não sabia para onde eu queria trabalhar, ou com o que eu queria trabalhar, eu não sabia. Era muito novo, eu acho que a gente cresce numa sociedade onde já é imposta, por exemplo, para as crianças, para os adolescentes, que eles têm que saber o que eles vão fazer, já decidir ali com 16 anos e seguir aquela carreira para o resto da vida, tá?
Eu não tinha uma clareza do meu propósito de vida, mas eu tinha objetivos claros, tá? Que não estavam de acordo especificamente com o meu propósito nesse exemplo, mas eu já sabia, por exemplo, de uma coisa, que naquela idade, minha família não tinha lá muitas condições, então, um dos meus objetivos era ter dinheiro. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu queria ter dinheiro, esse era o meu objetivo, tá? O objetivo é ter dinheiro. E para ter dinheiro, eu posso ter dinheiro trabalhando com qualquer coisa. Aí, comecei a trabalhar de office boy, fui indo, auxiliar de escritório, fui para contabilidade, surgiu uma oportunidade e fui lá para essa área. No começo achei legal, achei interessante, falei, pô, aqui na contabilidade eu vou aprender bastante coisa, é uma carreira, eu posso me desenvolver nisso, tá? Comecei a trabalhar, achei legal, o meu objetivo era ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro com contabilidade não estava dentro do meu propósito ainda, mas eu não sabia disso, tá? Até ali, ganhar dinheiro para mim era mais importante, precisava pagar minhas contas, livrar um pouco meu pai e minha mãe de ter maiores gastos e poder pagar minha própria balada, comprar minha roupa, meu material de estudo. Então, meu objetivo era ter dinheiro. Então, perceba que não necessariamente os nossos objetivos estão conectados sempre com o nosso propósito. Nesse momento, eu nem sabia qual era o meu propósito, tá? Dentro de mim, eu sabia que ali no fundo tinha um lugar no meu cérebro que falava assim, cara, você tem que trabalhar com pessoas, ser um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa desse sentido. Porque eu gostava muito disso, de estar com as pessoas, de lidar com pessoas, mas eu não sabia como que eu podia juntar isso ao meu objetivo, por exemplo, que era ter dinheiro. Na época isso não fazia sentido para mim, né? Então, meu objetivo era ter dinheiro, vou trabalhar em qualquer coisa que me dê esse dinheiro, tá? E aí foi eu lá, trabalhar na área contábil, mas foi engraçado também, porque quando eu entrei nessa área, eu pensei comigo, eu não vou morrer fazendo isso. É uma coisa interessante, tive muitos aprendizados, passei 20 anos ali, mas dentro de mim eu já tinha uma coisa que falava assim, você não vai, eu não vou morrer fazendo contabilidade. Eu não sei quanto tempo eu vou trabalhar nesse negócio, quanto tempo o dinheiro vai me dar conta. Mas eu já sabia que eu não ia morrer fazendo aquilo. Isso é muito importante, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Perceba que o objetivo estava bem definido. Quero ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas que eu quero fazer. Mas aquele dinheiro que eu estava ganhando não tinha a ver com o meu propósito maior de vida. Eu não estava fazendo uma coisa que me deixava 100% feliz. E qual é o problema disso, né? Primeiro, eu trabalhando na área contábil, por mais que eu fizesse meu trabalho o mais bem feito possível, eu mesmo não me desenvolvia. Por quê? Eu não queria ser um gerente contábil, um diretor contábil. Eu queria trabalhar ali como... Eu cheguei a ser um analista pleno de contabilidade, porque era ali que eu queria estar. Era uma postura confortável que me dava dinheiro e aquilo teve um outro problema. Pelo fato de não estar dentro do meu propósito, o que isso começou a me gerar? Um desgaste. E conforme foi passando um tempo, só o objetivo de ganhar dinheiro começou a não fazer mais sentido, né? Não estava dentro do meu propósito. Não era feliz trabalhando com contabilidade. E aquilo a gente vai empurrando e vai levando. E o que entra de alta performance aqui? O meu trabalho era um trabalho mediano. Eu não dava 100% de mim. Se eu tinha que fazer um curso de sábado, aquilo já era um saco para mim. Se eu tinha que fazer um pouquinho a mais, né? A alta performance não é superar expectativas com mais eficiência e eficácia. Eu não tinha como fazer isso na empresa que eu trabalhava, porque aquilo não fazia fazia cada vez menos sentido para mim. Então eu entregava o trabalho que eu tinha que entregar para ganhar o dinheiro que eu tinha que ganhar e não queria fazer mais nada além, tá? E é aqui que eu quero trazer a grande diferença do propósito e do objetivo. E aí vem um outro ponto. Como é que eu quero ter alta performance numa coisa que não faz sentido para mim? E aí muitas vezes as pessoas já bugam nesse primeiro passo. Se eu não sei o que eu quero fazer, o que tem a ver comigo, o que tem a ver com a minha essência, como é que eu vou me dedicar nisso a tal ponto que eu consiga fazer aquilo cada vez melhor, né? Eu não tinha alta performance na contabilidade porque não era o meu propósito, era só o meu objetivo de ganhar dinheiro. E aí entra um ponto, que na minha experiência pessoal, que isso não se sustenta no meu caso, sustentou por 20 anos. Mas depois disso, comecei a chegar a um ponto que eu falei assim, cara, não dá mais. E aí vem as dificuldades. Você começa a olhar e falar, meu, não é mais isso que eu quero, não está dentro do meu objetivo, e eu não me desenvolvo mais. Quando eu terminei a pós-graduação, eu falei assim, chega, esse é o último curso nessa área que eu faço. A partir de agora eu vou fazer outras coisas, que eu realmente vou começar a procurar o que faz sentido na minha vida, o que tem a ver com o meu propósito, né? E aí, muitas vezes, a gente vai ter que buscar
o que faz sentido de diversas maneiras, né? E aí que eu falo, às vezes a pessoa quer ter alta performance, mas ela nem sabe o que ela quer da vida, ela nem sabe se o que ela está fazendo é o que faz sentido. Às vezes a pessoa está num trabalho ou numa função que não tem nada a ver, e aí ela é mandada embora de um lugar para o outro, porque ela está naquela atividade que não tem sentido, ela nunca vai evoluir naquilo, porque já não... Como aquilo não tem a ver com o propósito dela, os objetivos às vezes não sustentam, tá? Então, eu conseguia me esforçar naquilo que eu precisava me esforçar, mas não tinha a ver com o meu propósito. E aí entra um outro ponto. Se o que eu estou fazendo hoje não tem a ver com o meu propósito, qual é o meu propósito? E aí, por um tempo, eu tentei fazer isso sozinho, não deu certo. E a gente vai buscar ajuda, né, para isso. 20 anos depois, trabalhando em contabilidade, uma hora eu falei, se eu continuar aqui, eu vou ter um treco. Pois bem, e aí, o que acontece? Beleza, temos que ter propósito, tá? Fui lá, coincidentemente conversei com uma grande amiga minha que hoje é uma excelente coach, e eu vejo que muita gente fala do coach e tal, porque eu vejo também, como em todas as áreas, tem muita gente que não faz o trabalho de coach como deveria, né? Porque eu, conversando com essa minha amiga, coincidentemente, fui almoçar com ela, ela perguntou, e aí, Rafa, como é que estão as coisas e tal? Que a Maria Raquel, sempre que eu preciso indicar alguém de coach, eu indico ela, porque conheço o trabalho. Falei, Raquel, tá tudo ruim, eu não aguento mais fazer o que eu faço, eu não sei o que eu faço da vida, eu não sei para onde eu vou. Aí ela falou assim, eu acho que eu posso te ajudar. E aí ela falou do coach, e a Raquel é uma pessoa que eu conheço há mais ou menos 20 anos, e eu falei, a Raquel é super séria. Eu falei, quando ela foi me falar do coach, eu falei, opa, se a Raquel tá falando do coach, tem alguma coisa aí que eu não tô sabendo, que os memes não estão me contando. Conversei com ela, ela me explicou a ferramenta, me explicou como é que funciona, eu falei, vamos embora, vamos fazer esse processo. Eu juro por Deus, na primeira sessão, quando ela me fazia algumas perguntas, eu ficava assim, gente, eu jamais me faria essa pergunta, porque não estava ali no meu mapa, não estava na minha experiência. Mesmo que eu tentasse fazer perguntas diferentes para alcançar resultados diferentes, sozinho, eu nem conseguia fazer pergunta. Então, a ferramenta do coach, para mim, começou a me ajudar a entender quem eu era. Entendendo quem eu era, comecei a entender de propósito. E entendendo de propósito, começou a abrir-se os caminhos para os objetivos, com mais clareza, rumo ao meu propósito, aonde aí sim eu começava a ver sentido em fazer as coisas que eu queria fazer. Foi nesse processo que eu entendi que a hipnose era um caminho do qual fazia sentido na minha vida percorrer. E a partir daí, eu comecei a ver sentido naquilo, a querer fazer o melhor, a começar a estudar e a buscar tudo que eu precisava para tomar esse caminho. E aí, uma coisa que a gente fala que precisa em cada uma das etapas, uma coisa que é muito importante, é isso aqui, motivação, tá? A motivação ela é importante em todas as etapas para você ter alta performance, tá? Eu trabalhava numa área que eu não gostava, como é que eu ia ter motivação naquele treco? Já começa por aí, não vou ter, dificilmente eu vou ter alta performance, porque eu nem gosto daquilo, né? Por exemplo, se eu tinha que fazer um trabalho, por algum motivo, fazer uma hora extra de sabadão na empresa lá, eu já ficava com aquele negócio, já tô perdendo meu sábado, que coisa, tem que vir trabalhar de sábado. Hoje, quando eu vou fazer um atendimento de um cliente meu no sábado, nossa, eu solto fogos de alegria. Ir para lá atender um cliente meu no sábado dá muita motivação para mim, entendeu? Para mim não é um fim de semana, é um dia de trabalho que eu tô feliz fazendo uma coisa que eu gosto. Então, a motivação é importante em todas as etapas, e a gente normalmente tem motivação geralmente ou pela dor ou pela recompensa, né? Lembra que a gente está falando aqui do comportamento cognitivo e tudo mais, é cognitivo comportamental. Olha, quando eu fiquei 20 anos trabalhando naquela empresa, a minha motivação de sair dessa área foi pela dor inicialmente. Eu não aguentava mais aquilo. Posteriormente, quando eu fui buscar ferramentas para me auxiliar e comecei a ver uma recompensa lá que eu nem tinha alcançado ainda, começou a me gerar uma nova motivação. E aí eu passei a ter o quê? Consistência para buscar aquilo que fazia sentido. Consistência é uma coisa que a gente precisa ter também em todas as etapas desse processo, tá? É a consistência que nos leva à alta performance, basicamente. Mas olha só, se eu estou lá atrás querendo ter alta performance na contabilidade, eu não ia ter nunca. Por quê? Porque todo o restante que eu precisava, o básico, que é quem eu sou, o que eu nasci para fazer, o que eu quero fazer que faz sentido na minha vida, já não estava desenhado. E aí tem um outro ponto aqui, que é essas 3 linhas embaixo, motivação, ação e resultado. Normalmente, quando a gente quer fazer algo, nós esperamos, geralmente, a motivação para fazer aquilo, né? A motivação, ela vai me gerar a vontade de fazer aquilo, a ação. E a ação me gera um resultado. Quando esse resultado, dependendo do que você está fazendo, independente do resultado ser positivo ou negativo, vamos chamar assim,
aquilo vai me gerar um aprendizado e pode continuar me motivando a fazer aquilo, tá? Por exemplo, lá quando eu trabalhava pela contabilidade, minha motivação era o dinheiro. Beleza, então eu ia trabalhar todo dia porque eu não tinha motivação mais em fazer aquilo. No começo eu até tinha, depois fui perdendo. Mas a motivação começou a ser só o dinheiro não sustenta. Mas eu tomava uma ação e eu tinha um resultado que era o dinheiro. Só que todo o restante eu não fazia o meu melhor trabalho. Aliás, estava piorando cada vez mais, né? Minha qualidade de trabalho estava piorando. E aí tem aqui um ponto que a gente precisa entender. Para ter consistência nas coisas, se a gente também ficar só esperando motivação, às vezes ela não vem. E quando a motivação não vem, consequentemente, a ação tende a não vir. E quando a ação não vem, o resultado não vem também, tá? E aí a coisa não anda. Mas qual que é o ponto? Tem dias, sim, que por mais que hoje, por exemplo, eu trabalho com a hipnose, estou numa coisa que eu quero, estou feliz, estou motivado, tem dias que a gente acorda, às vezes, meio cansado, meio com preguiça. E aí, o que eu tenho que fazer nesses dias? Eu vou dar o exemplo da academia, que às vezes acontece comigo. Tem dia que eu acordo e falo, não, hoje eu vou para academia, tal, vou lá, faço exercício, volto, motivação lá em cima, tomei a ação, o resultado foi legal. Saio da academia e falo, ó, hoje eu vim, tô mais saúde fica melhor, né? Aí tem aquele dia que eu acordo com preguiça e falo assim, hoje eu não tô afim de ir para academia, que saco eu ter que ir para academia. Só que aí quando acontece isso, o que eu faço? A ação é sempre mais importante que a motivação. Então eu vou reclamando, ponho a camiseta, ponho a bermuda, pé da vida reclamando, saio andando, pé da vida reclamando, e chego na academia, tomo a ação, faço o exercício reclamando. Mas eu vou só para esfregar na cara do instrutor lá que eu consigo fazer esse negócio. Mas eu vou na base do ódio, mas eu vou. Aí a minha ação gera um resultado. E aí quando eu saio da academia, o que acontece? Nossa, que bom que eu vim no fim das contas. Volto para casa leve, feliz, e isso me gera motivação. Então as nossas portas de entrada, a partir do momento que o seu propósito é definido, seu objetivo também, seus objetivos dentro do seu propósito estão definidos, você pode fazer aquelas ações pela motivação ou pelo menos pela ação, porque às vezes a motivação não vem, mas quando você toma ação, aquilo gera um resultado. Quando gera um resultado, você tende a ter mais motivação a fazer aquilo. E aí a gente vai entrar no quê? Na consistência, tá? Claro, gente, eu estou falando aqui de uma maneira geral, mas é óbvio que aquele dia que você vai falar assim, não, cara, eu fui na academia 4 vezes, hoje eu vou descansar. Sexta-feira, vou ficar de boa. E tá tudo bem. Mas é você mensurar isso daí e saber que você precisa manter uma consistência, tá? Mas a motivação é um fator importante para todo esse processo. E a nossa motivação vem muito mais fácil quando a gente tem propósito de vida definido e objetivo. Porque se parar lá em cima, todo o restante, às vezes, tende a ter mais dificuldade da gente acontecer. E um outro ponto que é importante... Gente, eu estou falando aqui, se vocês tiverem dúvida, pergunta, façam. Ou se vocês preferirem, vão anotando aí. No final a gente conversa, tá? Para não tomar muito aqui o tempo, porque eu nem sei quanto tempo que eu já estou aqui falando e eu falo muito. Vamos lá. Um outro ponto que é importante para a nossa... Opa, avançou. Aqui, ó. Vocês já tomaram spoiler aqui da aula de ontem. Um outro ponto que é importante a gente ter em mente quando a gente fala de alta performance são as competências, tá? E eu separei aqui, claro que isso é uma separação didática, mas isso pode ser separado de diversas formas. De novo, na minha percepção, o que eu vejo é... Gente, eu também não estou olhando o chat aqui, tá? Só para avisar vocês, se vocês tiverem coisa aqui falando, qualquer coisa, vai me mandando aí também por áudio, se precisar, tá? Bom, vamos lá. Beleza, entendi o meu propósito de vida, vou traçar objetivos para alcançar esse propósito, né? Estou motivado, agora faz sentido, me vejo fazendo isso. O que mais que eu preciso agora? Qual é o próximo passo? As competências, tá? E eu separei aqui entre competências que eu já possuo, sejam elas inatas, ou seja, ali que são naturais, inerentes à pessoa que eu sou e são importantes para aquilo que eu quero ter alta performance, as competências adquiridas, tá? Tem também as competências que eu não possuo, mas são importantes possuir para aquilo que eu vou fazer, e as competências de terceiros. O que é essa bagunça aqui? Bom, vamos lá. Quando eu escolhi trabalhar com a hipnoterapia como hipnólogo, né, a parte de terapias, cuidar de pessoas e tal, que fazia sentido na minha vida, depois daquele processo do coach, eu entendi o meu propósito e tudo mais. Falei, bom, agora o que eu tenho aqui que já dá para eu começar e o que eu preciso ir atrás? Eu percebi que, por exemplo, uma competência que eu considero que eu tenho, que é inata, que eu já tenho ali nos meus convívios diários, era essa facilidade de lidar com pessoas, de conversar com vários tipos de pessoas, de interagir, de socializar, tá? Isso
é algo que é importante para o nosso trabalho, essa forma como a gente interage com as pessoas, lidar com as pessoas, gostar de lidar com as pessoas, porque não adianta nada, um terapeuta que não gosta de gente, dificilmente vai fazer um bom trabalho. Então, é uma competência ali que era minha, eu já tinha essa facilidade desde sempre, de fazer amizade, conhecer gente, bater papo, de conversar com os mais diversos tipos de pessoas ali, já quase sem julgamento, tentando entender a experiência da pessoa, a história dela, por que ela fez aquilo, isso já era natural meu, tá? Então, por exemplo, aqui, só para dar de exemplo, era uma competência inata, era algo que poderia me ajudar nesse novo processo pelo qual eu estava querendo buscar alta performance, tá? E competências adquiridas ao longo da vida, competências que eu tinha, mas que eu adquiri, não eram ali coisas minhas, da minha personalidade, que foi, por exemplo, quando eu escolhi esse caminho da hipnoterapia, querendo ou não, eu, como vinha da área contábil, falei, não, vou fazer tudo certinho. Abri a minha empresa, a Focus Hipnose, administro lá a parte contábil, financeira, etc. e tal. E foram conhecimentos que eu adquiri ao longo do caminho e que eu uso hoje na minha empresa. Então, essa parte contábil, gerencial, financeira, é um conhecimento que eu adquiri e eu uso hoje na Focus Hipnose, para ter um controle dos meus gastos, das minhas finanças. E daí eu fui buscar também as competências que eu não tinha, porque a gente não vai ter todas as competências que precisa para fazer o que a gente tem que fazer. Para ter alta performance, a gente precisa buscar algumas coisas. Naquele momento inicial, qual era uma competência que eu não possuía, por exemplo? Eu não sabia hipnotizar. E aí eu fui fazer o quê? Pô, vamos buscar os cursos de hipnose, as pessoas que eu acho que eu quero aprender alguma coisa, que mais que eu preciso saber. E aí a gente sabe, né, que nesse caso, você começa a fazer um curso de hipnose, aí você não para nunca mais de estudar. Só que tem uma diferença, né? Quando eu comecei a adquirir essas competências, elas eram importantes para aquele meu novo processo e elas faziam sentido para mim. E quando elas fazem sentido, é mais fácil de você estudar, absorver, utilizar, conversar sobre, porque aquilo faz sentido, né? Então, fui buscar as competências que eu precisava, mas eu ainda não possuía, tá? E depois disso, vem as competências de terceiros. Por quê? Porque tem algumas coisas que eu preciso para o meu trabalho, mas que não dependem de mim. Ou que não necessariamente eu quero me especializar em fazer. Por exemplo, atendimento é uma coisa que eu não abro mão. Eu vou fazer os atendimentos, tá? Alguém falou alguma coisa? Não? Tranquilo? Beleza. Então, eu não possuía a competência eu não sabia como era hipnotizar, como era usar a hipnose na terapia, fui buscar essas competências e eu comecei a estudar bastante. E tinha competências, por exemplo, apesar de eu vir da área contábil, eu falei, eu não quero mais fazer minha contabilidade. Eu faço meu faturamento, meu financeiro, meu controle financeiro, né? Mas a contabilidade eu falei, não, chamei uma grande amiga minha, que é a Priscila, eu falei, Priscila, você vai fazer a contabilidade para mim, te pago, você faz aí. Me manda o imposto, me manda o relatório, porque eu não quero mexer com esse prêmio, tá? Então, eu fui buscar competências de terceiro. Eu não sabia fazer um site, eu não sei fazer um site. Eu poderia aprender e tal, ia tomar muito do meu tempo. O que eu fiz? Contratei alguém para fazer o site. Contratei alguém para cuidar das minhas mídias sociais. Então, isso tudo faz com que essas competências de terceiros me ajudam a deixar livre com mais tempo para focar naquilo que é importante e, consequentemente, eu realmente ter alta performance naquilo que eu quero ter, que é atendimento, conhecimento, lidar com as pessoas de uma maneira melhor e poder fazer o meu processo. Eu não quero perder tempo aprendendo, fazendo meu imposto de renda, vendo eu só quero olhar o meu relatório contábil, eu não quero fazer a contabilidade. Eu não quero construir meu site, vou ter que pesquisar, fazer, vai demandar muito tempo. Então, isso vai me tirar tempo que eu poderia estar dedicando para algo onde eu quero aplicar e ter alta performance. Que é mais conhecimento sobre a mente humana, que é mais conhecimento sobre a parte, talvez, comercial, que isso é o que tem que fazer, lidar melhor com as pessoas, entender, trabalhar para entender as questões das pessoas. Isso é a alta performance que eu quero ter. Então, se eu não separar muito bem essas competências, eu vou começar a atropelar a coisa e não vou ter tempo de fazer nada. Ah, mas eu não quero gastar dinheiro com a pessoa do site, ou eu não posso gastar dinheiro. Então, beleza, vai lá, faz seu site, é importante. Mas se tem condições, se tem planejamento, aí você vai falar de tempo. Tempo a gente sabe que é uma coisa que não volta. Alta performance não fala de eficiência e eficácia. Para mim, hoje, é eficaz e eficiente que eu tenha pessoas trabalhando nessa área para que eu possa me dedicar àquilo que é importante no meu desenvolvimento, tá? E aí, entendendo as competências, a gente vai para aquele quadro que a Gi passou ontem, que vocês já tomaram um spoiler aí,
que é o processo de aprendizagem, né? A Gi falou muito bem, com muito detalhe, eu quero passar um pouco rapidamente aqui para as pessoas que não estiveram na aula de ontem, foi uma aula incrível, né? E para isso tem esse desenho, né? Ó, fazendo, realizando para cima e identificando e compreendendo para o lado. E dentro desse quadro nós temos aquilo que a Gi falou ontem, na segunda-feira, muito bem, né? Esses são os 4 passos principais do processo de aprendizagem. O primeiro estágio é o incompetente inconsciente. Eu vou explicar cada um deles aqui rapidamente. Talvez não com a mesma maestria da Gi, mas de uma forma que vocês entendam aqui a importância disso. Se eu quero ter alta performance, eu preciso saber o meu processo de aprendizagem, porque senão a aprendizagem faz parte de uma parte importante de todo esse processo. Segundo passo, nós temos o incompetente consciente. O terceiro passo, competência consciente, né, o competente consciente. E o quarto passo, competente inconsciente, tá? Lembrando aqui que quando eu falo de competências, estou falando de ferramentas, de processos internos, de aprendizagens que eu vou utilizar. Não estou falando que uma pessoa é ignorante naquilo ou não, tá? Mas nas ferramentas que você adquire para aprender algo. Então, rapidamente aqui, o que é o incompetente inconsciente? Eu nem sei que eu não sei. Dando um exemplo aqui, eu falo para vocês, olha, existe uma língua num país X da África que é o Xululu, tá? Até aqui, talvez muita gente não soubesse que essa língua existia. Então, vocês eram incompetentes, inconscientes. Eu nem sabia que não sabia, tá? E a partir do momento que eu falei para vocês que existe aqui a língua chamada Xululu, vocês passaram a se tornaram aqui incompetentes conscientes. Beleza, vocês sabem que o Xululu existe, mas vocês sabem falar a língua? Não. Então, você sabe que a competência existe, mas você ainda não sabe usá-la, você não consegue utilizar. E aí você começa lá, pega os livros, vou atrás, vou pesquisar o Xululu, começa a estudar, começa a falar, começa a montar frases, e nesse processo que você está de aprendizagem, de montar as coisas, de começar, é um processo que a gente chama, inclusive, né, todo processo de aprendizagem é um processo consciente, você está indo etapa por etapa, pegando as bases, aplicando, falando, errando, acertando, e nesse processo a gente fala que você passa a se tornar um competente consciente. Você já está falando melhor ao Xululu, você já está conseguindo se comunicar um pouco, você ainda tem algumas dúvidas, você está absorvendo melhor, mas você já tem uma ideia melhor ali, tá? Eu sei que eu sei e estou conseguindo fazer alguma coisa. E aí você vai morar no país que fala Xululu lá da África, convive com os nativos, 10 anos falando Xululu, chega uma hora, você já está usando expressões, linguagens e tudo mais que você nem sabe de onde você aprendeu. Que é o nosso aprendizado de andar, o nosso aprendizado, né, o nosso crescimento, a alfabetização na hora de falar. A gente aprende a falar primeiro, depois vai aprender a escrever. Tudo isso é um processo que consolida essas informações. Né? Hoje a gente fala aqui o português, sai andando tal, de uma maneira automática. Não que a gente fale 100% certinho português, não dá para falar, por exemplo, né? Porque a gente tem os vícios, mas até esses vícios já estão no automático. E aí você se torna o competente inconsciente. Eu nem sei como é que eu faço isso. Um exemplo que eu dei até ontem, na segunda-feira, na aula da Gi, que aconteceu comigo, que ilustra bem isso, é que eu gosto muito de dançar, sempre gostei. E eu frequentei, né, o forrozinho pé de serra ali muitos anos. Agora eu dei uma parada por causa da pandemia e tudo mais, não estou indo. Mas eu lembro quando eu comecei a dançar, como minha família já é lá do Nordeste, tinha ali alguma coisa no sangue ali. Sabia, conhecia, não era um incompetente inconsciente. Claro que em algum momento eu fui, porque eu nem sabia o que era forró. Minha família sempre dançou ali, descobri, beleza. Era um incompetente consciente. Sabia que existia o forró, meu avô dançava muito, mas eu não dançava nada. Comecei a frequentar o forró, comecei a aprender os passos, fiz umas aulas, fui melhorando. Competente, consciente, estou ali aprendendo, papapá. Chegou num ponto que hoje, quando eu vou dançar, eu nem sei o que eu faço, né? Então eu me tornei na dança ali um competente inconsciente. Tanto que às vezes eu até falei no exemplo da segunda-feira que às vezes eu estou dançando, assim, termino uma dança, tá, alguém vem falar comigo, pô, cara, você fez aquele passo ali, como é que é? Que passo? Porque eu nem sei que passo é esse, muito menos como eu fiz. E ainda quando eu sei qual que é o passo, eu não sei explicar. Porque sai automaticamente. Quando eu vou tentar explicar, eu falo, cara, como é que eu faço isso? Eu já nem sei. E aí é um outro ponto onde a gente precisa, eu falo que a gente precisa dar um passo atrás, rever etapa por etapa do processo para poder passar para os outros. Porque aí quando a gente faz isso e passa para os outros, aí a gente vê que a gente consolida muito mais esse aprendizado. Tá? A gente vê professores excelentes, pessoas que dominam a área do que elas fazem, mas quando vai explicar não consegue passar a informação. E aí precisa o quê? Tem gente que chama de quinto passo, né, que é o desaprender,
para ensinar, né, para aprender como ensinar, ou eu gosto de falar que você está um passo atrás. Espera aí, deixa eu voltar, ver o que eu faço em cada etapa para poder passar. Isso faz com que você consolide ainda mais essas informações, tenha mais eficiência, mais eficácia, tá? Mas é que eu não vou me alongar muito, porque eu acho que se vocês quiserem mais detalhes dessa parte, tem lá no vídeo incrível da Gi, que eu achei o máximo a aula dela, vocês podem consultar lá depois. E aí a gente vai para uma outra etapa aqui, que são as metas, tá? Se eu quero ter alta performance, já encontrei o meu propósito, os objetivos estão definidos. Por exemplo, lá atrás meu objetivo era, bom, primeiro vou fazer o curso lá na Quasar de hipnoterapia, vou começar a atender tal cliente, uns 3 gratuitos, olha aqui, objetivos, né? O objetivo era começar a atender ali e tal. Primeiro objetivo era fazer o curso. Qual que é a minha meta? Quando que eu vou fazer o curso? Aí a gente tem que definir, né, quais são as metas. Bom, para eu fazer o curso, quando é que eu vou fazer esse curso? Vou estruturar isso aqui. É que, na verdade, quando a gente fala de metas, a gente pega um objetivo, traça algumas metas até ali, depois um outro objetivo depois, né, que é essa, que a gente fala das metas de longo prazo, mas isso está relacionado com o objetivo de longo prazo. Metas de curto prazo, ali o mais próximo, né, e a estruturação disso, tá? Então, o plano de ação, a organização desse plano, as ações diárias, eu vou falar etapas aqui. Bom, definição. Lá atrás, falei, beleza, meu propósito é fazer hipnose, estudar isso aqui. Qual é o meu primeiro objetivo de curto prazo? Fazer o curso. Quando é que eu vou fazer o curso? Estou estruturando minhas metas. Bom, em abril, mês que vem, isso foi em 2019, eu falei, em abril eu vou fazer a segunda turma da Quasar. Tá lá, meu objetivo, fazer o curso. Quando? Meta de curto prazo, em abril. Tá lá, vou pagar, vou fazer e tal. Segundo objetivo, mais de longo prazo. Bom, depois que eu terminar o curso ali, já vou começar a atender. Qual é a meta desse atendimento? Vou atender umas 3 pessoas de graça. Aí na quarta eu já começo a cobrar um valor. Na quinta, olha eu montando aí as minhas metas de curto e longo prazo. É um passo a passo, tá? Não vou fazer tudo de uma vez, porque as primeiras pessoas vai ser um aprendizado ali, vou lidar, vou entender, vou sentir, vou confirmar se é aquilo que eu quero. E a partir dessas metas de longo prazo, eu passei a fazer isso tudo de uma outra maneira, com planos de ações, inclusive de organização de metas diárias. Beleza, esses planos eu segui os passos dele. Chegou um ponto que eu comecei a atender, comecei a me desenvolver, estudar mais, falei, opa, agora já estou mais tranquilo, com mais ferramentas, com mais técnicas, com mais coisas, estou atendendo mais gente, a galera está gostando, estou vendo o resultado, estou me sentindo mais confortável, mais confiante. E aí, só que assim, você tem uma série de coisas que você precisa fazer a partir do momento que você entra nessa engrenagem. Então, por exemplo, é importante você ter organização. Como é que eu faço o meu planejamento hoje em dia? Pego uma agenda do Google. Antigamente eu odiava usar a agenda, porque para mim não fazia sentido. Hoje eu não vivo sem ela, porque se eu não fizer eu me perco todo, tá? Então, minha organização hoje, a minha, como é que é? Agenda. Segunda-feira, o que eu preciso fazer? E lá na minha agenda eu incluo todas as coisas. De manhã eu vou tomar café da manhã, vou ver meus e-mails, aí eu vou fazer meu faturamento, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Aí paro para almoçar meio-dia, à tarde eu vou emitir nota fiscal, depois eu vou atender um cliente, aí eu vou assistir a aula aqui da galera e finalizo minha noite. Vou jantar e finalizo minha noite. Eu faço assim, porque eu quero ter organização, planejamento, são minhas ações diárias. Por quê? Porque a nossa meta e a nossa consistência dentro da meta só vai fazer sentido se a gente tiver uma organização diária, tá? E de que forma eu faço isso? Eu estou invertendo um pouco aqui as ordens, mas vocês vão entender. De que forma eu faço isso? Quando eu deixo na minha agenda do Google, tem uma outra coisa que eu faço. A gente que trabalha com a mente sabe muito bem que o cérebro adora uma recompensazinha de curto prazo, né? E aí eu faço 2 coisas que me ajudam a ter alta performance e a ver que eu estou me movimentando na direção daquilo que eu quero. Na minha agenda, eu pinto tudo de azul que eu preciso fazer. Conforme eu vou fazendo, eu não excluo da agenda, eu pinto de verde. Final do dia, quando eu vejo tudo verdinho, eu falo, beleza, o que eu me programei, me organizei para fazer no dia está feito. As minhas metas do dia estão organizadas e executadas. Passa uma semana, se eu olhar para trás tudo que eu fiz, eu falo, olha só, cérebro, estamos andando, hein? Estamos melhorando, estamos adquirindo mais coisas, mais competências, mais alta performance. Separo, inclusive, trabalho, estudo, alimentação, academia, tudo eu deixo lá. Então, quando você tem essa visão, você tem melhor organização. E quando você dá pequenos passos diários, você consegue mensurar a sua evolução. É importante a gente ter isso. Alguém está falando alguma coisa aí? Não? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Galera, se eu estiver falando rápido, vocês me cortam. Se eu estiver muito devagar, vocês me aceleram aí. Vão me ajudando, perfeito. Tá? Pode ir, que Tá tá aí bom? maravilhoso. Legal. Obrigado, Li. Bom, e aí,
tem uma coisa que eu trouxe aqui que é o prazer e maestria, tá? Quem fala muito de atividades de prazer e maestria é a galera da... esqueci. Daquela galera dos psicólogos, gente. Maior site de psicologia. Eureka. É a galera do Eureka, tá? Eu aprendi isso com um grande amigo meu, o Lin, que é hipnoterapeuta também, ali próximo de Campinas, ali em Dayatuba. E qual que é o lance de prazer e maestria? Aqui eu acho legal trazer essa parte. Deixa eu só ver se tem algum spoiler lá para frente. Eu não lembro do slide, gente. A mente vai ficando... Não, tá bom. O que é prazer e maestria? Bom, se a gente tem que organizar nossas metas diariamente, uma coisa que é importante a gente ter em mente é... Eu quero que vocês entendam que, assim, é organizar as nossas atividades de trabalho, de rotina importante, daquilo que eu preciso fazer, que está dentro do meu propósito, do meu objetivo, falando mais profissionalmente, e também as atividades de prazer. Prazer e maestria são réguas para mensurar as nossas atividades. Como assim? Prazer tá fácil, é tudo aquilo que eu gosto de fazer, que são atividades que servem para eu recuperar minha energia, normalmente ligadas a atividades de prazer, tá? E não necessariamente algo que me dá um senso de missão cumprida, de propósito executado. É o Netflix no final do dia. Pô, fiz minhas coisas que eu vou assistir o Netflix. Quando eu vou assistir o Netflix, eu não estou pensando em nada. Eu estou ali me distraindo, relaxando, tranquilo, tá? A maestria são as atividades que elas gastam a minha energia, tá? E elas têm uma espécie, elas me dão uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida, tá? Então elas estão muito ligadas às atividades de trabalho, às atividades que são importantes, que me geram ali algo que eu estou fazendo, que muitas vezes estão conectadas ao meu propósito, que elas me dão um senso de que eu estou fazendo algo útil, tá? As atividades de prazer, elas não necessariamente me fazem, elas não fazem com que eu me sinta útil, mas elas me fazem descansar, sentir que eu estou aproveitando a vida. Então, mesmo para se ter alta performance, a gente precisa ter um equilíbrio dessas atividades, tá? E aqui, vamos entender o seguinte, atividades de maestria normalmente gastam minha energia mental. As atividades de prazer, elas servem para recuperar essa energia, ou para eu descansar ali a mente, desencanar, e serve de recompensa para o cérebro, tá? Então, por que a gente tem que ter esse equilíbrio aqui? E usar régua. Entendam elas como réguas, tá? Como é que eu vou mensurar esse negócio? Tem uma forma fácil que eu falo para os meus clientes, eu uso muito isso com os meus clientes, que eu falo assim para eles, quando eles estão com dificuldade de foco, de organizar as coisas na vida deles, eu falo, vamos usar as réguas aqui. Só para dar um exemplo para vocês, o que eu falo para eles. Pega todas as atividades que você tem que fazer no dia. Eu vou colocar alimentação aqui, mas eu vou explicar o porquê. Alimentação, depois eu tenho que fazer um atendimento de hipnose, depois tem meu almoço, depois eu vou ver um filme no cinema, aí à noite eu vou fazer um curso, tá? Vamos pegar essa lista de atividades. Nomeia elas aqui do lado, coloca lá um P e um M, prazer e maestria, põe uma divisão no meio ali, vocês estão conseguindo imaginar aí comigo? Pega um Excel, põe lá os nomes das atividades, aí na coluna do lado, põe lá P, a outra coluna do lado do P, M, e põe uma divisão no meio ali. Cada uma dessas atividades, vocês vão mensurar de 0 a 10 o quanto vocês têm de P e M. Exemplo, vou tomar um café da manhã. A alimentação não deveria entrar necessariamente nessa atividade, mas por que é importante? Porque a gente pode escolher aqui no café da manhã se eu quero comer uma pizza gelada do dia anterior ou se eu quero tomar um café da manhã mais saudável. Pizza gelada do dia anterior, prazer, 10. Adoro pizza gelada do dia anterior. Uma galera aqui gosta. Legal. Maestria, quanto que isso me dá de benefício, de senso de dever cumprido, de que eu estou fazendo uma alimentação saudável que vai ser boa para mim? 0. Vou comer essa pizza. Se eu usar a régua da maestria, eu vou tomar um café da manhã mais saudável. Me dá prazer, mas não me dá maestria nenhuma. Aí você vai escolher, tá? Pode ser que tenha um dia específico que você queira fazer isso, tá? Tudo bem. Então, hoje eu quero sentir prazer, eu vou comer essa pizza de manhã e acabou. Aí eu sei que eu vou ter que ir na academia lá, para maestria 0, ralar. Então, vamos inverter aqui. Então, pizza gelada no café da manhã, mas prazer 10, maestria 0. Você escolhe qual régua você quer usar. Depois eu vou ter que fazer aqui meu faturamento. Eu, Rafael, quando eu tenho que fazer o faturamento da minha empresa, eu adoro. Estou emitindo nota fiscal, maestria 10. E eu tenho prazer 10 também. Então, essa atividade ligada ao meu trabalho me dá 10 e 10. Pô, começa a anotar. Porque é difícil a gente ter atividades que dão prazer e maestria 10. Normalmente a gente tem mais de um e mais do outro. Aí eu vou almoçar, de novo, mesma regra.
E aí, vou comer saudável ou vou comer porcaria? Ah, vou comer saudável. Maestria de comer saudável, 10. Vai fazer bem pro meu corpo, vai me dar energia, vou aproveitar o dia. Prazer. Às vezes é 0, às vezes é 7, 8, né? Mensura. Depois eu vou fazer um atendimento lá com um cliente meu, vou fazer a primeira sessão dele. Para mim, essa é uma das poucas atividades também que prazer é 10 e maestria é 10. Eu amo isso que eu faço, eu amo atender. Então, me dá um senso de dever cumprido, de missão cumprida, e ao mesmo tempo me gera um prazer enorme. Pegue essas atividades e faça mais delas, tá? Ah, mas depois eu vou ter que, eu não coloquei aqui, mas eu vou só para colocar. Ah, eu vou ter que lavar um banheiro. Putz, lavar um banheiro para mim, prazer é 0. Mas a maestria disso, pelo menos um 8, 9, porque o banheiro vai ficar limpinho, cheiroso. E eu sei que quando eu terminar de lavar esse banheiro aí, o resultado vai me agradar. Só que tem uma coisa aqui. Se eu usar a regra do prazer para lavar um banheiro, eu não vou fazer nunca, porque eu não tenho o menor prazer em fazer isso. Mas se eu usar a régua da maestria, que é olhar e falar assim, pô, tudo bem, eu não gosto de lavar banheiro, mas quando eu lavar vai ficar cheiroso. É rapidinho, porque eu estou pensando aqui, quando a gente começa a pensar, parece que demora muito, mas quando a gente vai executar, é mais rápido. Não, vai ser rapidinho, eu vou lavar, vai ficar cheiroso, bonitinho, sou eu que vou usar. E quando eu termino de lavar o banheiro, galera, eu falo, dever cumprido. Aí, o meu prazer até sobe um pouco, depois que eu finalizo, né? Antes, não. E aí, perceba, se eu estiver usando a régua do prazer no lugar onde eu tenho que usar a régua da maestria, não vai funcionar, eu não vou fazer nunca, tá? E vice-versa. Tem muita gente que é workaholic, só pensa em trabalho, 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 trabalho. Aí, vai passar umas férias com a família, um fim de semana na casa do, sei lá, passar um fim de semana na casa da mãe, da avó. Ah, chega lá, tá lá a mãe conversando, batendo papo, a pessoa tá aqui. Putz, eu devia estar estudando, devia estar trabalhando, tô perdendo tempo. Por quê? Porque essa pessoa tá usando a régua da maestria num momento de prazer. E não pode. Você vai para fazer a sua viagem, vai descansar, vai curtir o seu fim de semana, usa a régua do prazer, esquece o trabalho. Porque senão a gente está sempre gastando muita energia e não recupera. Ou o caso inverso, a pessoa que está lá o dia inteiro só Netflix, jogando videogame, não faz nenhuma atividade. Essas pessoas, muitas vezes, elas estão só nas atividades de prazer e isso gera procrastinação. Às vezes, gera depressão, porque a pessoa não tem senso de propósito. Ela não vê propósito na vida dela, ela só faz coisas ali que dá prazer. Então, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? Prazer e maestria ajudam vocês a estipular que atividades precisam fazer, o tempo que vocês precisam fazer e que régua usar em cada um. Eu não quero ir para academia amanhã, mas eu vou usar a régua do prazer ou da maestria. Se eu usar a do prazer sem estar afim, eu não vou para academia. Se eu usar a da maestria, eu vou na base do ódio, mas eu faço e no final eu falo, pô, legal. Então, essa régua ajuda a mensurar o que precisa ser feito e em que momento isso precisa ser feito. Para a gente trazer esse equilíbrio, por quê? Ora, eu preciso gastar energia e sentir que eu estou fazendo algo rumo ao meu propósito. Ora, eu preciso recuperar essa energia para descansar a minha mente, para ter energia para gastar depois, tá? E fazer uma avaliação disso tudo. É importante a gente visualizar que nós estamos dando cada dia um passo na direção dos nossos objetivos, que a gente está melhorando esse processo, né? Como eu disse aqui, a minha agenda, eu não excluo as coisas que eu já fiz. Eu deixo tudo verdinho lá, quando chega no final do dia, eu dou uma olhada e falo, nossa, fiz uma avaliação do dia, cumpri todas as minhas metas. O que eu vou fazer amanhã? Já estabeleço amanhã o que eu vou fazer e vou lá e começo a fazer. Às vezes vai passar uma semana. Por quê? Porque a avaliação é importante na alta performance. Porque tem gente que não está fazendo um monte de coisa e tem a sensação, às vezes, que não está fazendo nada. Está aprendendo um monte de coisa, às vezes tem a sensação de que não está aprendendo nada, que não está saindo do lugar. Por quê? Porque às vezes ela não consegue olhar para trás e ver a avaliação do que ela já fez, né? Então não adianta você escrever tudo que você tem que fazer no dia e depois apagar tudo. Você não vai ver. Seu cérebro funciona com recompensa. Quando ele olha tudo bonitinho que fez, opa, consegui, fiz aqui, olha tanto de coisa que eu fiz hoje, vamos para o próximo passo. Isso te ajuda a motivar a continuar fazendo. Durante levanta a mão. Isso é... Ô, Rafael, estou achando sensacional aí a tua obrigado. Aí. E eu estou vendo aqui e aproveitando, levando para a minha vida isso aí, né? Show. E nessa parte que você fala do prazer e maestria, a gente poderia considerar isso como mais ou menos aquele método Pomodoro. Você faz alguma coisa e dá algum motivo para você... Como é que aquele Pomodoro você trabalha, vamos supor... Trabalha um período, meia pausa hora, um período, descansa depois... 5 minutinhos para dar um alívio. Eu não diria...
assim, você pode introduzir o método Pomodoro. Para quem não sabe, o Pomodoro é isso. Você estipula um tempo de estudo. Por exemplo, vou estudar 2 horas por dia. Mas eu não preciso estudar essas 2 horas seguidas, porque isso cansa muito, né? Eu vou estudar 2 horas dividido em 4 períodos de meia hora. Onde eu faço meia hora, descanso, sei lá, 10 minutos, 15, vou fazer outra coisa, aí volto, meia hora, tal. Eu diria que você pode incluir o método Pomodoro dentro dessa régua de prazer e maestria. Porque você está equilibrando os dois aí, né? Então, você fala assim, pô, estudei meia horinha, aí eu vou me dar um prêmio, que é bom para o seu cérebro, é uma recompensa rápida. Aí você fala, agora eu vou ficar 15 minutos, vou ver um vídeo, nada a ver no YouTube, por exemplo. Sei lá, vou assistir um trechinho de uma série no Netflix. Beleza, você está equilibrando já na hora prazer e maestria. Mas essa régua, tá certo, tá, Durante? Eu acho que tá certíssimo, é uma forma de você fazer e chegar. Mas essa régua, às vezes, ela é para a gente ter uma noção maior das nossas atividades. Então, listar, porque às vezes a gente não tem essa visão, ou a gente acha que está trabalhando muito e descansando pouco, ou a gente acha que não está trabalhando, estudando nada e só descansando, só fazendo coisa de lazer. Então, pega as suas atividades gerais, coloca ela inicialmente numa lista. É para você identificar também, o prazer e maestria serve para você identificar nesse primeiro momento, vamos dizer assim, atividades que às vezes você está fazendo e você nem gosta de fazer aquilo e nem está te levando a cumprir uma missão. Aí você fala, Às vezes nem prazer que eu utilidade tenho... tem, né? Exatamente. Não, às vezes você vai olhar um negócio, sei lá, por exemplo, vamos supor aqui, eu estou trabalhando eu faço o meu fluxo financeiro, etc e tal, ou vamos supor que eu fizesse a minha contabilidade. Cara, eu detesto fazer contabilidade, tá? Me dá alguma maestria? Na verdade, do meu ponto de vista hoje, me tira tempo de poder estudar algo relacionado à hipnose. Então, não me dá maestria, né? Me dá prazer em fazer aquilo? Não. Para que eu estou fazendo esse negócio? Então, quando você faz essa lista inicial, você começa a identificar, inclusive, atividades que você gosta muito, te dá prazer e maestria para fazer mais. E às vezes você vai achar ali no meio atividades que você olha e você fala, meu, isso aqui não está me levando para lugar nenhum e eu detesto fazer esse negócio. Para que eu estou fazendo isso? Aí E aí você joga começa a cortar. Terceiros. Ou tem coisas às vezes que você nem faz, né? Às vezes você está fazendo um negócio e fala, mas por que eu estou fazendo isso? Não tem que fazer. E aí você corta aquilo da sua lista, você ganha mais tempo, mais agilidade, consequentemente, mais alta performance. Então, prazer e maestria, inicialmente, é para você mensurar quais atividades você faz no seu dia a dia, né? Quais que estão relacionadas ali com o seu senso de dever cumprido, e não necessariamente só trabalho, tá, gente? Como eu falei, às vezes lavar uma louça, lavar o banheiro, você pode detestar. Aí, se você for usar a régua do prazer para fazer aquilo, você não faz. A louça precisa ser lavada. Mas, se eu for ficar esperando a motivação, às vezes ela não vem. Então, usa a régua da maestria. Não, tá, não tô a fim de lavar, mas quando eu lavar vai ficar tudo limpinho, organizado, bonito, e aquilo vai me gerar um prazer. E aí, quando você usa as regras certas, as réguas certas nas atividades certas, você tende a executar mais. E quando você executa mais, tanto prazer, gerando esse equilíbrio de prazer e maestria, você tende a ter alta performance nas coisas que você precisa fazer. Você está equilibrando recompensa, descanso e também ação, tá? Lili? Diga. Alô? Oi? Não ouvi aqui. Desculpa, daqui a pouco eu falo, peraí. Tá. Qualquer coisa chama aí então, tá? Eu tô vendo aqui o chat, você falou que tá de férias usando só a régua da maestria e 0 régua de prazer. Aí, tá vendo? É legal para a gente começar a traçar nessas atividades. Pô, tô de férias, o que eu teria que estar fazendo mais? Porque depois eu vou voltar das férias, tome maestria, tô tendo mais prazer, e por aí equilibrar sempre da melhor maneira possível, tá? Aqui eu trago a ferramenta e vocês utilizam da melhor maneira. E só finalizando aqui, a avaliação, como eu disse, ela é importante. Não adianta eu fazer um monte de coisa, depois não olhar o que eu estou fazendo, para ver se eu estou no caminho, se está no meu propósito, se eu estou cumprindo meus objetivos, se eu estou tendo prazer em fazer aquilo, se eu estou tendo maestria. Então, como que eu faço minha avaliação? Como eu organizo por agenda, depois vou lá, dou uma olhada. Nossa, olha, eu fiz isso, estava aqui, cumpri essa meta, cumpri esse objetivo, legal, comprei aquele curso, finalizei esse curso, bacana, eu estou vendo que eu estou evoluindo, que eu estou andando, é importante ter essa visão, porque senão a gente não consegue também mensurar muitas coisas, tá? E aí, coisa que a gente mais fala, né? Mente e corpo. Como é que eu quero ter alta performance se essas coisas não estiverem alinhadas, né? Aqui na parte da mente eu falo de foco, atenção, da nossa parte emocional, do sono, do ciclo de aprendizagem, da prática. Mente. Se a gente usa essa régua da maestria, a gente vai ter sempre esse equilíbrio de gastar a energia que precisa, mas também recuperar. Claro que isso tudo está muito ligado às nossas questões emocionais, por isso que na segunda-feira foi falado, e nesse grupo vocês sempre falam, e eu adoro, que
a gente precisa se cuidar da nossa mente, fazer terapia também, fazer auto-hipnose, para que a gente tenha foco e atenção naquilo. Se não está dentro do meu propósito, não está no meu objetivo, como é que eu vou focar? Eu, quando trabalhava na contabilidade, chegou um ponto que eu não tinha mais foco, porque não fazia mais sentido, não tinha atenção. Eu gastava muita energia para um negócio que não me dava prazer nenhum, eu não queria fazer. Então, cuidar da mente é cuidar dessa parte emocional. O sono é importante, tem uma série de ciclos que a gente sabe que durante o sono consolida ali as memórias importantes, faz parte do processo de aprendizagem, né? Melhora o nosso foco e a nossa atenção, e a prática de tudo aquilo que a gente quer fazer para cuidar da nossa mente, tá? Tudo isso, quanto mais a gente faz, mais o cérebro da gente automatiza esses processos. Quanto mais consistência, prática, meta, quanto mais eu pratico, mais meu cérebro reforça essas conexões neurais e mais eu tendo a fazer aquelas coisas de forma mais automática, mais fácil cada vez mais, tá? Corpo, alimentação. Não adianta nada eu cuidar da minha mente, então uma alimentação porcaria, vai me dar falta de energia, não vou ter disposição para fazer as coisas, né? Exercícios físicos são importantíssimos também para a gente trabalhar essa questão da energia, da movimentação. O acompanhamento médico. Então, a nossa saúde, que envolve mente e corpo, a gente separa didaticamente para estudar, mas é uma coisa só. Isso está muito ligado com a nossa alta performance, tá? Tracei o objetivo, tracei as metas, mas estou me alimentando mal, estou fazendo exercício, durmo mal, tal. Dificilmente eu vou conseguir adquirir alta performance daí. Então, essas coisas é importante a gente observar também, a gente já sabe, mas eu acho que sempre vale reforçar aqui, tá? E, deixa eu ver. Por último aqui em geral, sabe, essa palestra foi montada para diversos públicos, mas aqui vocês estão carecas, não, na verdade só eu estou careca aqui de saber, que a hipnose pode ajudar muita gente nisso, a gente sabe disso, não só a hipnose, tá, gente? Por exemplo, lá atrás, o meu processo que me levou a me colocar ali no meu propósito, entender que aquele era o meu caminho, foi um coach, com uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente usa a ferramenta de um jeito que, cara, me ajudou, abriu minha cabeça num nível que antigamente eu tinha dificuldade de ver oportunidades. Hoje eu não consigo parar de ver oportunidade. Hoje eu vejo oportunidade até, a pessoa falou um A para mim, às vezes já estou vendo uma oportunidade de pegar, montar, fazer, levar, minha cabeça fica mil, tá? E aí, a gente sabe muito bem, aqui todos vocês sabem, que a hipnose ajuda a gente muitas vezes também nesse processo de encontrar o nosso propósito, trabalhando várias questões que estão ali, de crenças limitantes, de bloqueio. A auto-hipnose, a hipnose vai ajudar muito a gente na questão do foco, né? Controle de ansiedade, porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa ali, quer ter alta performance, quer para ontem, e essa ansiedade às vezes atrapalha, e a gente posterga o negócio porque quer tudo para ontem. Controle da ansiedade, nossa melhoria de capacidade cognitiva, auto-hipnose ali para melhorar foco, quebrar essas crenças limitantes. Eu uso muito a auto-hipnose para poder ir cada vez mais melhorando isso. E claro, né, trabalhar as nossas experiências anteriores, às vezes elas são positivas, mas às vezes não, e são aquelas que estão bloqueando a gente, às vezes não tem alta performance, porque o negócio tem uma série de experiências anteriores ali que ainda nos seguram, nos arrastam, né? E também ajuda, né? A gente sabe muito bem, principalmente com a famosa ponte ao futuro, a gente consegue ali visualizar, nos aproximarmos desse resultado lá na mente. A gente sabe muito bem, o Celso Portiolli falou uma frase um dia que ele estava fazendo a hipnose lá com o Pyong, que eu achei o máximo. Ele falou que toda vez que ele quer fazer algo novo, um quadro novo, ele visualiza aquilo umas 800 vezes. E ele falou assim, que quando ele começa a visualizar tudo certinho, como é que vai ser, papapá, quando ele vai executar, é meio que 80% daquilo que ele visualizou, ele faz. Aí ele faz alguns ajustes, para chegar no 100% é mais fácil. Então, essa aproximação que a hipnose pode trazer do resultado ajuda muito. Inclusive, para a gente ver se aquele caminho, aquele resultado é o que a gente quer, né? Isso, aqui a galera, vocês estão craques nisso, não preciso nem falar. É só para dar uma repassada. E, o que mais? Acho que era isso que eu tinha para falar. Era esses pontos que eu queria trazer para vocês. Agradecer demais a oportunidade aí, tá aí todos os meus contatos para quem quiser. Perfeito. E eu falo que, assim, esses para mim foram pontos importantes. Então, eu acredito que a minha ideia de trazer isso aqui, esses pontos, né, por trás da alta performance, acho que talvez possa ajudar um pouquinho aí cada um de vocês de alguma maneira, ainda que seja para vocês olharem e falar assim, nossa, nada a ver, isso aí não serve para mim. Ainda assim vai ajudar vocês a saber o que não fazer também. Legal? Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Eu gostei muito eu ia comentar, é que na hora eu estou um pouco gripada e deu ruim aqui. Mas eu ia comentar o que a Cris estava falando, que a gente faz muito isso.
vai tirar umas férias, vai fazer alguma coisa com o objetivo de descansar e acaba não descansando, porque a gente faz justamente essa troca de prazer por maestria, né? Perfeito. E Sim. isso, no final das contas, acaba se tornando negativo, porque a gente não está sabendo colocar as coisas no lugar certo. E você Exato. realmente trouxe uma organização para nossa mente muito boa. Gostei muito disso. Legal. E como você falou, realmente deu uma continuidade do que a Gi falou, né? Que a Gisele falou na última aula, né? Aquele ponto que ela deu com tantos detalhes, eu encaixei em um outro Sim, contexto, para vocês verem que se aplica a muitas coisas, inclusive nisso, né? é verdade. A Marcinha está falando aqui, todos passamos por desafios diários que nos coloca de frente com confrontos desconfortáveis. Não somos Budas para Exatamente. se achar perfeito, para não buscar esse alinhamento de apoio com tudo isso e terapia, né? No caso, Exato. é isso, né? A terapia ajuda a gente a ter esse equilíbrio, né? Sim. E a Cristiane está falando quanta coisa boa aprendi hoje, realmente. Ah, Muita que coisa, né? legal. Realmente. Eu também Show de gostei muito. bola. Eu Gostei fico muito muito mesmo. feliz que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar tudo isso aí, com bastante Perfeito. informação. Nem sei em que tempo aí, se eu passei muito do tempo, não vi. Tentei ser o mais sucinto aí possível, porque eu falo muito, se deixar, né? Não, você foi perfeito e fez no tempo legal. A Viviane está falando aqui que você é chefe. Já tenho colocado tudo isso em prática. Em 2 semanas conquistei muito mais que em 20 anos. Essa É régua verdade. A realmente é bem Vivi, interessante. A Ah, Vivi, bom, eu já atendi, fiz 2 sessões aí com a Vivi, e uma sessão, a gente não fez sessão, foi só para falar desse tipo de organização. Então, muito desse material, eu acho que eu não tinha visto, eu não passei para ela tudo isso na íntegra, mas a gente pegou essa coisa da maestria, do prazer, recompensa, organização e visualização, né? Porque eu falo, a gente muitas vezes está fazendo, e a gente fala, mas não sai do lugar, não está indo. Não, mas está indo. É que às vezes você não olha para trás para ver o tanto que você já fez. Então, é importante, né? Eu falo, minha agenda, por exemplo, tem dia que tá lotadaço, tem dia que tem 3 coisas. Eu falo assim, hoje eu tenho que fazer esses 3, tá? Tem dia que tem 30 coisas para fazer. E às vezes acontece, por exemplo, se eu tenho uma organização que eu tenho, eu faço 29, aí chega uma que eu falo, putz, eu não consegui fechar isso aqui hoje. O que eu faço? Eu vou jogar para amanhã de manhã, primeiro horário, mais o resto que eu tenho para fazer. Então, eu não deixo de fazer, eu só reorganizo. Mas se a gente não tem essa visão, como é que a gente vai fazer? E tudo isso, eu acho que esse assunto todo que eu trouxe, ele tem uma abrangência muito maior do que a alta performance, mas por que eu acho que ele se encaixa nesse contexto? Porque justamente, minha experiência, de novo, aqui, tudo que eu falei é com base na minha visão, né? Minha prática, no que me ajudou. Não é a verdade absoluta, é óbvio, né? Lá atrás, quando eu sabia que eu não queria mais contabilidade, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu não sabia como enxergar o meu propósito. E aí todo o restante eu não conseguia ter. Eu não tinha nem alta performance na contabilidade e muito menos não sabia para onde ir. Então eu vejo que muitas vezes a ideia desse bate-papo aqui hoje era o quê? A gente vê como eu falei lá no começo, a gente vê um monte de guru falando, não, alta performance tem que fazer isso e aquilo, mas às vezes essas pessoas esquecem que a gente está num ponto que é lá atrás. Tá, eu tenho que fazer tudo isso que você está falando, mas em que direção? Eu nem sei o que eu quero, como é que eu vou fazer tudo isso? Aí, às vezes, a pessoa está aplicando tudo aquilo em um monte de coisa e ela não faz nada, né? Então, acho que é um ponto anterior que eu digo da alta performance, vamos olhar primeiro para a gente. Primeiro de tudo, o que eu vim fazer nessa vida? Segundo de tudo, agora que eu entendi o que eu vim fazer nessa vida, como é que eu faço isso? E aí, ir passando um passo a passo de cada vez, ao ponto que é óbvio que eu estou nessa caminhada. Mas, comparado com de hoje, 2022, com 2019, quando eu comecei, meu avanço foi gigante, né? Porque eu estou nessa caminhada, mas eu enxergo a caminhada. A evolução está sendo constante, a alta performance cada vez maior. Por quê? Porque eu enxergo. Para mim, todos esses pontos foram fundamentais para eu ter essa percepção e continuar nesse processo, tá? sim. Galera, A era isso. Viviane também está querendo fazer uma pergunta, está com a mão Opa, manda levantada. aí, Vivi, claro. Não, não é nem pergunta, não. Não vou aparecer hoje, não, mas estou Ah, aqui para falar. É só para complementar o que o Rafa estava falando aí, principalmente essa parte de fazer a sua agenda, né? Os seus horários e tudo. E é o que eu disse aí, em 2 semanas a minha vida se transformou. E essa Valeu. coisa de mudar as coisas, eu não sou de tecnologia, mas eu sou de anotar.
Mas toda vez que eu marco ali com um xizinho ou um check mark, né, que eu completei aquela tarefa, é uma injeção de dopamina que a gente leva, fica muito feliz, e ali você tem um controle daquilo que você fez, não fez, o que não Esse é fez, o joga ponto. para outro dia, não deixa de fazer, e você vai ver que até o seu tempo, que o tempo é dinheiro, que a gente diz aqui nos Estados Unidos, né? Então, o seu tempo ele rende. Você vai ver que a sua vida se transforma porque agora você tem mais tempo para fazer um estudo, para fazer uma academia, para fazer, porque você está muito organizado. Isso. E você elimina tarefas, às vezes, que você não está fazendo, não sabe nem por quê, né? Ou que não é o Exatamente, momento de fazer. exatamente. Show de bola, Parabéns. Lili, legal. Legal, Rafa. E também, para completar aqui, a Marcinha também falou, eu não conhecia essa régua. E sua funcionalidade é essencial, podíamos aprender na escola também, né? Que a Sim. vida da gente é desorganizada por essa falta de noção tão útil. Aí o Exato. Gouveia também diz, esse tipo de conceito para o nosso cliente é essencial para enumerar e marcar as realizações e as conquistas dia a dia. Aí eu completo também, Rafa. Deixa eu fechar aqui, só para eu ver vocês todos e o chat. Vamos lá. Desculpa, André, pode continuar. Você fazendo essa organização toda, né? Se você, por exemplo, eu já vi pessoas que não conseguem ter essa organização à frente, tipo, hoje eu vou acordar e vou escrever tudo que eu tenho para fazer. Mas essa pessoa, ela chega e faz, no fim ou no meio do dia, o que ela fez. Perfeito. Isso é válido? Claro, eu acho que tudo aquilo que faz sentido para a pessoa, com aquele objetivo, é válido, tá? Como a Vivi falou, ela não é tanto da tecnologia, para ela anota. Eu prefiro o Google Agenda porque eu já deixo ele aqui fixado para mim e sempre estou olhando. O que eu tenho que fazer agora? Ah, tá. Faço a tarefa, dou uma pausa de 10 minutinhos, vou fazer outra coisa, volto para a segunda tarefa. Mas tem gente que não tem, às vezes, nem como. Às vezes os horários são mais bagunçados, tem uma agenda um pouco mais complicada. Mas o que eu acho que é interessante é essa pessoa, pelo menos, anotar ali o que ela está fazendo no dia, ainda que ela não consiga se programar com antecedência, pelo menos para que no final do dia ela possa olhar o que ela fez. Nossa, olha, hoje eu fiz isso, aqui mudou o horário, fui fazer tal coisa. Beleza, mas, pô, fiz tudo isso aqui hoje, né? E aí, quem sabe, tendo cada vez mais esse olhar, ela consegue ter, talvez, ali mais organização na medida do possível para aquela pessoa, para que ela consiga estabelecer outras coisas que ela, às vezes, a gente usa muita desculpa de falar assim, eu quero fazer um negócio, mas não tenho tempo. Mas quando você está aplicando esse tempo? Não sei. Então, às vezes, se a pessoa começar a, pelo menos, ver aonde está indo o tempo dela, ela começa a falar, putz, eu já sei que mais ou menos vai ser esse meu dia. Aqui eu posso encaixar um negócio. Ó, André, só para você ter uma ideia aqui, esse meu amigo que me explicou esse negócio da maestria do prazer, que é o Lean, eu aprendi com ele e depois fui dar uma olhadinha no site da Eureka também, porque ele pegou lá esse conceito. E eu uso muito com os meus clientes. Para você ter uma ideia, aí é uma história dele, tá? Desse meu amigo. Ele teve uma cliente que só usando essa explicação, a mulher estava começando a entrar num estado depressivo, e só dele usar essa régua, a mulher entendeu, né? Porque qual era o caso? Era uma pessoa cheia da grana, cheia do dinheiro, que a atividade dela no dia era descansar, fazer festa, viajar, gastar o dinheiro. O marido que trabalhava e ela tinha dinheiro. Só que ela começou a entrar em depressão. Como é que você fala? Pô, uma pessoa que está cheia da grana, vivendo em festa todo dia, está em depressão, não faz sentido, né? Quando ele começou a avaliar a rotina dela, porque emocionalmente ele percebeu que não tinha nada na avaliação. Quando ele foi ver a rotina, ele viu que tinha excesso de atividade de prazer, ou seja, guardar energia, recuperar energia, mas não tinha nada de atividade que dava um senso de propósito para ela. Então a mulher estava ficando com depressão porque ela não tinha propósito na vida. Quando ele fez essa régua com ela, começou a mostrar, olha, começa a fazer atividades aqui, assim, assim. Só da mulher mudar a rotina dela, acabou a depressão. Gente, estamos falando de processo de aprendizagem, cognitivo-comportamental, bioquímico, né? Então, todas as nossas interpretações vão influenciar na nossa forma bioquímica. Não precisou fazer hipnose com a mulher. Uma sessão. Ele mostrou a mulher, pôs em prática, começou a gastar a energia dela com atividades que ela se sentia útil. Falou, pô, tô fazendo alguma coisa de útil. Equilibrou isso daí, acabou.
Mulher resolveu o problema. Então, às vezes também a gente fala, é depressão, vai lá, regressão, volta, tem um problema com o pai, com a mãe. Pode ser, mas às vezes é só rotina que está desenhada, né? Às vezes é genético, às vezes pode ser uma série de coisas. Mas é para dar um exemplo de, assim, de uma maneira que, como é importante a gente visualizar essas coisas e analisar esses aspectos, né? Acho que é isso. Galera, perguntas aí, dúvidas? Marcinha, posso anunciar o bônus aí? Você anuncia para o pessoal? Como é que você Por quer fazer? favor, pode anunciar que é o momento certo. Bom, então, para quem ficou aí até o final, eu estava conversando com a Marcinha e tudo mais, eu disponibilizei para a Marcinha, tá? Uma planilha, que é uma planilha que eu uso, aí não tem nada a ver com o tema de hoje aqui, mas tem a ver com outro tema que a gente pode bater um papo futuramente, que eu já até falei aqui no grupo e tal. Como eu vim dessa área contábil e financeira, eu faço o meu controle de gastos muito certinho, tá? O que entra, o que sai e tal. Então, quem ficou aqui até o final, acho que a Vivi já tem essa planilha que eu passei para ela. Eu disponibilizei essa minha planilha para todo mundo aí que tiver interesse em começar já o 2022 organizando as contas do negócio, tá? Inclusive, eu falei para a Marcinha, eu acho que é interessante depois a gente marcar um bate-papo aí, alguma coisa, um Zoom com a galera que estiver interessado, pelo menos o pessoal que estiver aqui, para que eu explique também como é que funciona. Ela é simples, pero não mútil. Tem uns detalhezinhos que é legal a gente bater o papo junto. E aí a minha ideia, se vocês tiverem interesse depois, é explicar com a planilha também alguns conceitos financeiros. A Lilian veio também da área financeira, sabe bem disso, mas a ideia é uma planilha super simples, tá? Que é para a galera, pelo menos, ter uma visão. O que está entrando, o que está saindo, para onde está indo meu dinheiro, né? Se estamos falando de organização, de alta performance, é importante a gente ter esse controle dos gastos. Então, a planilha eu já disponibilizei, Marcinha vai distribuir para vocês, tá? É super simples. Talvez tenha gente aí que vai falar, não, para mim é muito melhor que essa, tá tudo bem, mas para quem não tem nenhuma, eu acho que ela pode ser uma base para começar a estruturar algum controle, tá? E depois, se vocês tiverem interesse, a gente combina um dia para fazer uma aulinha, para eu explicar a planilha e trazer conceitos, vamos dizer assim, de finanças, né? Aí a Lilian também pode fazer isso muito bem. Seria bem interessante fazer uma live dessa, né? Eu acho, porque a gente que é terapeuta, a maioria de nós, terapeutas, não veio dessa área, né? Você veio, Lili, eu vim também, mas aí a maioria não vem, aí começa a juntar muitas coisas, pega o dinheiro da terapia, sai gastando aqui, paga a conta de casa, não faz essa separação e às vezes não consegue entender se até o valor que está sendo cobrado nas sessões, nos processos, tá certo, tá valendo, se dá para fazer mais, dá para fazer melhor, porque não tem controle, né? Então, a planilha já está aí disponível de bônus para vocês, é o meu brinde para vocês, Marcinha vai deixar passar para vocês aí depois. E depois, se vocês quiserem, a gente marca esse bate-papo, a Lili com certeza vai ajudar melhor ainda nesse ponto aí para ajudar a explicar, mas para explicar também como é que usa. Mas se vocês tiverem dúvidas da planilha, me perguntem também, o que eu puder ajudar aí. Estamos juntos sempre agregando aí. Perfeito. Legal. Era isso. Perfeito. Muito bom. Muito bom, Rafael, muito bom. Me abriu vários insights e o quanto bagunçado tá a minha vida. Vai deixar de ser, mas, nossa, essa régua realmente... E como tu deu o exemplo, a gente já se coloca na funcionalidade do negócio, né? Exato. Meu Deus, minha vida realmente poderia estar bem melhor antes. Mas nunca é tarde, isso que é o bom, né? A gente verdade. sempre pode começar hoje a organização. Estamos aí, comecinho de 2022, é a hora. É verdade. E esse ano eu comecei a usar Planner, mas isso aí é muito melhor. Se eu puder colocar isso dentro do meu Planner para poder me ajudar, sem dúvida vai fazer bem mais sentido. E tem um ponto também que a gente sabe bem, a gente que trabalha com essas coisas de comportamento, hábitos, né? A gente sabe que, assim, não é do dia para a noite que as coisas mudam, tá? Quando eu comecei a fazer minha planilha de controle financeiro pessoal, porque essa que eu passei para você é do negócio, tá? Claro que você pode usar para o pessoal, mas eu montei ela de um jeito que fica mais fácil para o negócio. Para o pessoal, eu tenho uma outra que é bem mais complexa. Quando eu comecei a fazer meu controle financeiro, no começo era assim, era meio chato ficar lançando aqueles negócios. Entrou tanto, saiu tanto, paguei tal conta. Era meio chato. Mas aí... Passou um tempinho, você começa uma empolgação fazendo, né? Legal, vamos aqui, controla, faz toda semana. Aí começa a ficar meio chato, você vai deixando de lado. Aí, no meu caso, o que eu fiz? Quando estava chato, eu ia lá fazia mesmo assim. Tá chato, vou puxar maestria,
Vou puxar, vou fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ter controle. Fazia. Aí chega num ponto que você mantendo a consistência, o que acontece? Hoje, chega num ponto que eu não consigo viver sem as minhas planilhas de controle, porque eu me perco todo. Então, você sai de uma posição de empolgação para uma etapa de chatice, mas é ali que você tem que insistir. Agora que tá chato é que eu vou fazer mesmo. E aí você vai chegar num ponto que fica automático, num nível que você não consegue viver sem, vamos dizer assim. Se você não fizer, você fica perdido, você não sabe para onde vai, o que vai, o que estou pagando, o que estou recebendo. Então, é saber que tem essas 3 fases, por exemplo, e manter a consistência. Gente, ação é que gera resultado. Você estando a fim de fazer ou não, se você tiver ação, o resultado é certeza, tá? Então, é isso. Rafa, Muito bom. eu gostei bastante porque eu observo assim, você tendo um dia organizado, cara, ele rende e tu vê que tu fez um monte de coisa. Exatamente. Quando você não organiza, você não faz nada e o dia parece que voa, cara. E às vezes você faz muita coisa, mas acha que não fez nada. Se não fez nada, é voa. uma confusão danada, é verdade. Então, muito bom, parabéns, viu, cara? Obrigado, gente. bastante. Fico feliz que vocês tenham gostado. E o que vocês precisarem de ajuda, o que eu puder contribuir, ajudar, dar mais detalhes, já sabem, né? Vocês têm meus contatos, minhas redes, é só chamar. Rafael, a gente já está aqui, vamos encerrar a live, né? Mas a gente pode continuar, ficar aqui no papo, se o pessoal quiser. Eu só vou pedir para você, você botou aí na apresentação, mas fala também sobre os seus endereços, né? De onde te encontra, o teu Instagram, o que você... O meu Instagram tá como @rafaroy.focus. Vocês veem que eu cuido muito das minhas redes sociais, que eu nem lembro, né? O site é www.focushipnose.com.br. Tem o meu e-mail lá também, que é o roy@focushipnose.com.br. Facebook é só digitar ou Focus ou Rafa Roy, também vocês me acham lá. Tem o LinkedIn também, Rafa Roy. Só procurar lá que acha. Tá joia. Então, pessoal, a gente está aqui encerrando mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado, porque eu achei sensacional para nosso começo de ano, né? É isso aí, Rafa. Então, lembrando a todos para que entrem e sigam o nosso Instagram para receberem os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Tá? Agradecemos imensamente ao nosso professor de hoje, Rafael Roy, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like aí? Ficou mudo, André. André, ficou mudo. Mudou. Ficou mudo. Já deu seu like, ficou mudo. Opa, é uma pena. É. Mas então, você já deu seu like? Então, dê seu like, porque aí você vai ajudar a comunidade do Praticadamente a crescer cada vez mais, tá? E não se esqueça de apertar o sininho, tá? E o sininho, para vocês poderem receber nossas resenhas assim que forem liberadas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal. Alô, valeu, gente. Obrigado.